Os arquivos secretos dos Cavaleiros Templários, traidores ou mártires. Sexta-feira, 13 de outubro de 1307. O ar em Paris cheira a fumaça e traição. Homens que eram considerados a elite de Deus, os banqueiros da Europa, os mais bravos guerreiros da cristandade, agora são arrastados pelas ruas, acorrentados como animais. Eles eram a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. O mundo os conhecia como os Cavaleiros Templários. Em poucas horas, sua lenda de 200 anos desmoronou. Foram acusados de heresia, de cuspir na cruz, de idolatria, de crimes impensáveis. Mas o que realmente aconteceu? Eles eram culpados? Ou foram vítimas da maior conspiração da Idade Média? Para encontrar a verdade, não podemos começar pelo fim, mas sim pelo começo. Nos corredores empoeirados dos arquivos secretos da história, onde a luz e a sombra se encontram. Tudo começou por volta de 1119. A Terra Santa era um lugar perigoso. Peregrinos que viajavam para Jerusalém eram roubados e massacrados. Foi então que um nobre francês, Hugo de Paz, e 8 de seus parentes cavaleiros tiveram uma ideia radical: criar uma ordem de monges guerreiros. Sua missão: proteger os peregrinos a qualquer custo. Eles fizeram votos de pobreza, castidade e obediência. O rei Balduíno II de Jerusalém lhes deu um quartel-general nas ruínas do Templo de Salomão. Daí o nome: Templários. No início, eram tão pobres que 2 cavaleiros dividiam um único cavalo. Mas sua coragem e disciplina em batalha eram lendárias. Logo, a Igreja, através do Papa, lhes deu sua bênção oficial e privilégios incríveis. Eles só respondiam ao Papa. Não pagavam impostos. Podiam cruzar qualquer fronteira. Doações de terras e dinheiro choveram de toda a Europa. Os templários não eram mais apenas soldados. Eles criaram o primeiro sistema bancário internacional da história. Um peregrino podia depositar seu dinheiro em Paris e sacá-lo em Jerusalém com uma carta de crédito. Eles se tornaram imensamente ricos e perigosamente poderosos. E o poder atrai inimigos. O mais poderoso deles era o rei da França, Filipe, o Belo. Um rei ambicioso, devoto, mas com um problema crônico: estava afogado em dívidas. E seu maior credor era a Ordem do Templo. Filipe via aquela organização rica, internacional e que não lhe devia obediência, como uma ameaça dentro de seu próprio reino. Ele precisava do dinheiro deles. E para tomá-lo, ele precisava destruir sua reputação. Ele precisava transformá-los de heróis em monstros. Com a ajuda de conselheiros inescrupulosos, um plano diabólico foi traçado. Acusações secretas foram coletadas de templários expulsos e renegados. A lista era chocante: negação de Cristo e cuspir na cruz durante a iniciação, adoração de um ídolo, uma cabeça barbada chamada Bafome, beijos obscenos, homossexualidade ritualística. Naquela fatídica sexta-feira 13, todos os templários na França foram presos simultaneamente. A surpresa foi total. E então, o horror começou. Submetidos a torturas brutais pela Inquisição, controlada pelo rei, muitos cavaleiros confessaram. Eles admitiram tudo. Mas aqui, a sombra começa a se dissipar. O Papa Clemente V, inicialmente chocado, tentou intervir. Ele assumiu o controle do julgamento. E quando os templários foram ouvidos por representantes do Papa, sem a tortura do rei, a história mudou. Quase todos se retrataram, afirmando que confessaram sob dor insuportável. O documento mais importante desta história foi encontrado séculos depois, em 2001, nos arquivos secretos do Vaticano. O Pergaminho de Chinon.
Nele, está registrado que o Papa, após ouvir os líderes templários, incluindo o grão-mestre Jacques de Molay, os absolveu da acusação de heresia. O Papa entendeu que os rituais, mesmo que estranhos, não eram heréticos, mas sim testes de obediência mal interpretados. Ele planejava reformar a ordem, não destruí-la. Mas o Papa era fraco, e o rei Filipe era implacável. Ignorando a autoridade papal, o rei agiu. Em 1314, Jacques de Molay e seus líderes, declarados relapsos por terem retirado suas confissões, foram levados à fogueira em Paris. Diz a lenda que, em suas últimas palavras, de Molay amaldiçoou o rei Filipe e o Papa Clemente, convocando-os a se encontrarem com ele diante do tribunal de Deus em um ano. A lenda se tornou fato. O Papa morreu um mês depois. O rei Filipe, 7 meses depois. Uma coincidência, ou a vingança de um mártir? Então, traidores ou mártires? A história, quando lida sob a luz dos arquivos do Vaticano, é clara. Os templários não eram hereges. Foram vítimas da ganância de um rei e da fraqueza de um papa. Foram soldados leais, banqueiros inovadores e, no fim, mártires de uma conspiração política. Sua riqueza foi confiscada, sua ordem, extinta. Mas sua lenda apenas começou. Ela sobrevive em sociedades secretas, em tesouros perdidos e na pergunta que ecoa há 700 anos: o que mais a história esconde nas sombras? Existem muitas histórias como esta, enterradas sob séculos de mentiras e poder. Se você tem coragem de olhar para a escuridão para encontrar a luz, inscreva-se no canal Luz e Sombra. E nos diga nos comentários, qual segredo da igreja você quer que a gente desvende a seguir.